Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Jonas, capítulo de número 1. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1, o verso de número 1 ao versículo de número 5. Jonas, capítulo 1, o verso de número 5 e 6. Eu não sei se eu falei certo, mas Jonas, capítulo 1, versos 5 e 6. Jonas, capítulo 1, o versículo de número 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos mais uma vez rogar a tua bênção para esse momento de pregação da tua palavra, Senhor. Sabemos que esse momento é o momento central do culto, porque é o momento onde tu estás falando conosco e nós estamos com os corações abertos para ouvir o que tu tem a nos ensinar, Senhor. Que tu possas então, ó Deus, falar poderosamente as nossas vidas, para que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, e as nossas vidas possam ser mudadas. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nas duas últimas pregações que nós tratamos no livro de Jonas, nós vimos que o capítulo de número 1 se inicia com Deus chamando Jonas para ir para uma cidade, a cidade de Nínive. Essa cidade de Nínive, como vimos, é uma cidade que era a capital da superpotência mundial da época, que era o Império Assírio. Só que tinha um problema. Os assírios eram um povo muito cruel. Nas guerras, eles não só simplesmente ganhavam as batalhas, mas eles simplesmente humilhavam os derrotados. Faziam atrocidades que não era necessária para quem ganhasse uma batalha. Isso daí causou muita repulsa no coração de Jonas, por esse povo ser um povo muito cruel. Mas não só isso. Jonas, ao receber esse chamado para ir para essa cidade, ele entendeu, você vai ver isso no capítulo de número 4, de modo mais claro, que o próprio Jonas confessa que ele sabia que Deus é um Deus de perdão e misericórdia. E ele sabia que Deus, ao enviá-lo para a cidade de Nínive com uma mensagem de destruição, no final das contas, estava embutido não só a mensagem de destruição, mas a possibilidade que aquele povo pudesse se arrepender e ser salvo pelo Senhor. Jonas vai reconhecer isso no capítulo número 4. E isso era o que fazia com que Jonas tivesse tanta repulsa pelo chamado de Deus. Porque aquele povo ia se converter e, consequentemente, aquele povo seria um instrumento de Deus para punir e corrigir o próprio Israel rebelde da nação que Jonas pertencia. Então Jonas não queria ver a sua nação sendo punido por um povo tão ruim e rebelde. Pensando ele
porque a Síria era assim e a nação de Israel, o povo da aliança. Então, ao receber esse chamado, ele se sentiu ofendido. Como é que eu, um profeta, vou para uma cidade que é uma cidade tão ruim e cruel? Esse povo vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Eu sei, porque Deus é um Deus de misericórdia. E eu sei que o meu povo está em desobediência. E Deus quer fazer com que esse povo seja um instrumento para punir o meu próprio povo. O que aconteceu na história, tá? O povo assírio, posteriormente, foi usado como instrumento do Senhor para a correção do próprio Israel. Aquilo ali era demais para Jonas. Porque Jonas era um nacionalista. E esse talvez seja o pecado fundamental, embora não único, de Jonas. É o pecado do nacionalismo. A minha nação está acima do meu próprio Deus. E foi com esse coração revoltoso, com esse coração rebelde, que ele foge, ou pelo menos tenta fugir da presença do Senhor. Ele não quer saber do chamado missionário do Senhor para que Jonas vá para um lugar muito distante, para um povo muito cruel, para que esse povo possa se converter e ser um instrumento para a punição da sua própria nação querida, que ele tanto amava. Nós vimos também que essa fuga de Jonas foi uma fuga que não fazia muito sentido, porque Deus foi ao encalço de Jonas. Deus mandou uma grande tempestade sobre o navio que Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor. E essa foi a segunda mensagem que a gente viu, a mão pesada da graça do Senhor. A gente viu o quanto a mão pesada da graça do Senhor vai em busca daquelas pessoas que são seus filhos e que não querem obedecer ao seu chamado ou simplesmente querem se voltar contra o que Deus tem para a vida daqueles que são seus. Então Jonas é uma demonstração do que é cada um de nós. Todas as vezes que decidirmos desobedecer ao chamado do Senhor, não se preocupe, meu irmão. A mão pesada da graça do Senhor vai atrás de mim e vai atrás de você, até que nós retomemos aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Essa foi a segunda coisa que nós observamos no primeiro capítulo de Jonas. A terceira coisa que podemos aprender, que está no versículo de número 5 e 6, é que todos estamos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. Eu e você, os descrentes, nós estamos no mesmo barco. Veja o que diz o versículo de número 5, orando aos deuses. Versículo 5 diz assim: depois de Deus ter enviado uma tempestade, o navio ter ficado quase indo a pique, o versículo 5 então diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, pensem no seguinte: esses marinheiros que estavam no navio eram pessoas experientes. Eles estavam acostumados com o mar agitado. Eles não eram, como diz o ditado, marinheiro de primeira viagem. Eles estavam acostumados com todo tipo de vendaval. Eram pessoas que estavam fazendo esse trabalho de navegar em altos mares há muitos anos. Mas houve uma tempestade que eles identificaram como uma tempestade diferente de todas as outras. Se vocês perceberem, muitas pessoas quando vão viajar de avião têm medo, principalmente pelo momento de, muitas vezes, ter a turbulência, né? Mas eu vi uma entrevista de uma pessoa, especialista em avião, que ele disse: olha, turbulência nunca derruba um avião. Fique tranquilo, pode dar a turbulência que for, não derruba o avião. Você vai perceber que se você chegar na cabine de um piloto, vai estar tendo a turbulência, o piloto não está nem aí. Porque ele já está acostumado com aquilo. Aquilo é o dia a dia dele. Entretanto, imagine uma turbulência tal que o próprio piloto que está acostumado com várias turbulências fique com medo. Era isso que estava acontecendo aqui. Os marinheiros estavam passando por um período tão turbulento, um período de tanta agitação, de tanta tempestade, que eles ficaram profundamente com medo daquilo que estava acontecendo. Eles ficaram profundamente pensando: e agora o que será de nós?
Então, era uma tempestade que era singular. Eles nunca tinham vivido aquilo. De modo que, quando aquilo acontece, eles atribuem a alguma entidade divina. Porque diz o texto bíblico que eles vão agora clamar ao seu Deus. Cada um, pois, clamava ao seu Deus. Como é comum, né, irmãos? No momento de aflição, a primeira coisa, até os incrédulos, que eles vão fazer é clamar aos seus deuses. É no momento do acorcho, como dizer na nossa linguagem, que o pessoal vai buscar o Senhor. Ou melhor, os seus próprios deuses. Seja lá o que for que eles possam imaginar, seja o Deus verdadeiro, seja o Deus falso. Mas cada um busca o seu Deus. É no momento de aflição, é um problema na família, no casamento, com os filhos, é um problema no trabalho, é um acidente. E esses momentos muitas vezes são propícios para essas pessoas clamarem aos seus próprios deuses. E não era diferente com esses marinheiros. No momento de agitação, no momento de uma tempestade singular, o que aconteceu foi que cada um começou a clamar o seu próprio Deus. João Calvino, comentando sobre isso, diz assim: é difícil uma religião surgir no mundo quando Deus nos deixa em condições tranquilas. O medo nos compele, mesmo contra a nossa vontade, a vir a Deus. Nas palavras de Calvino, então, essas agitações, essas tempestades, essas coisas muito difíceis que acontecem com cada um de nós, é o momento de Deus nos agitar para nos aproximar dele mesmo. Claro que nem todos acabam se achegando diante do Senhor. Às vezes as pessoas vão buscar em outros deuses falsos, que de maneira alguma são deuses no final das contas. C.S. Lewis, em um de seus livros, ele chama isso como o megafone de Deus. A ideia é que a dor, as dificuldades, é Deus gritando para o mundo ensurdecido. O mundo não quer ouvir a Deus, mas o povo que está desviado, o povo que não quer saber do Senhor, aqueles que estão distantes do Senhor, é no momento da dor que Deus faz com que o seu som possa ser ressoado no coração e nos ouvidos dessas pessoas ensurdecidas. É interessante que o texto bíblico diz que os marinheiros começaram a lançar fora o que estava dentro do navio. Diz o texto: e lançaram ao mar a carga que estava no navio. Isso é importante, sabe por quê, irmãos? Aquilo ali era a subsistência daquelas pessoas. Aquele navio levava as encomendas de um lugar para outro, e jogar fora aqueles produtos significava um prejuízo financeiro. Só que convenhamos, irmão, até os incrédulos sabem que a vida é mais importante do que os bens materiais. Mas muitas vezes os próprios crentes não conseguem se aperceber dessa realidade. Essas pessoas estavam aqui jogando fora aquilo que era o seu suor, o seu trabalho, o seu sustento, porque uma coisa mais importante estava em vista: a sua própria vida. O próprio Jesus disse: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E esses incrédulos estavam agindo nesse momento corretamente. Sabe como muitas vezes a gente vê reportagem de pessoas que muitas vezes sofrem assaltos e querem reagir? Rouba um celular e o cara quer lutar com um ladrão que está com um revólver. Rouba o carro e ele quer lutar. Claro, há um sentimento de revolta. Você comprou um celular, muitas vezes está pagando o celular, vem o desgraçado e toma o seu celular. Aquilo ali lhe revolta. Ou toma o seu carro. Mas veja, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Pense direitinho, vale a pena você arriscar a sua própria vida para você pegar o seu carro de volta? Vale a pena você arriscar a sua própria vida para você pegar o seu telefone? Estou falando de uma pessoa que é preparada, um policial ou alguém que é treinado para se defender. Mas a gente que é uma pessoa comum, vale a pena. A gente simplesmente é colocar em risco a nossa vida para que a gente tenha o nosso bem material de volta. E o texto bíblico nos diz que esses homens, eles lançaram fora os seus sustentos. Entretanto, isso foi uma atitude de certa maneira superficial. Porque o problema do navio estar indo a pique, afundando, não era simplesmente as cargas que eles estavam levando.
O problema do navio não era simplesmente aquelas encomendas que eles estavam levando. O problema do navio era algo muito mais profundo. Mas a bem da verdade é que muitas pessoas, ao enfrentarem problemas, eles querem lidar com coisas superficiais, ao lidarem com coisas muito mais profundas que estão dentro do nosso coração. Esses homens queriam se livrar das cargas, mas o problema não era a carga. Eles estavam lidando com o problema de modo superficial. O problema era muito mais profundo. Era o pecado de um homem que estava ali, naquele navio. Mas lembre-se disso, irmãos, quando as dificuldades aparecerem em nossas vidas, as tempestades do Senhor nos atingirem, a gente não pode ser superficial, simplesmente achando que ajeitando algumas coisinhas, as coisas se resolverão. Muitas vezes, o que Deus quer tratar são as coisas que estão no mais profundo do nosso coração. Mas uma outra coisa que nós percebemos no texto, que nós podemos ver, é que cada um começa a clamar ao seu próprio Deus. Você já parou para conversar com alguém na fila de um supermercado, por exemplo, e você começa a contar a sua dificuldade, ou a outra pessoa começa a contar a dificuldade, e você vê que normalmente as pessoas dizem assim, vou orar para Jesus, ele ore para Jesus, eu vou orar para Maria, eu vou orar para não sei quem. O importante é a gente orar a esse Deus, porque Deus é um só. Vocês já ouviram isso? As pessoas acham que clamar para qualquer entidade, no final das contas, é clamar para uma única entidade, que é a entidade verdadeira, ou um ser verdadeiro. Então clame a qualquer um, que no final das contas você chegará ao mesmo lugar. Entretanto, a Bíblia exclui esse tipo de concepção bíblica. E muitas vezes a gente na fila do supermercado, ou seja lá onde for, a gente acaba concordando. O importante é a gente ter um Deus, né? Como assim o importante é a gente ter um Deus? Não. O importante é a gente ter um Deus verdadeiro. Se a pessoa está adorando a um Deus falso, ela está distante do Deus verdadeiro. E esses marinheiros, cada um estava clamando ao seu próprio Deus. Na mentalidade da época, um mar agitado significava alguma coisa relacionada às divindades. Então, a divindade está irritada com alguma coisa. Vamos tentar resolver esse problema. Então, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Lembre-se disso, irmãos. A verdadeira fé bíblica não tem a ver com que nós devemos orar a qualquer Deus. A verdadeira fé bíblica é dizer, não adianta orar a qualquer Deus, não. Aproveite a fila do supermercado. Não é a qualquer Deus, não, é o Deus verdadeiro. Você conhece o Deus verdadeiro? Quem é o Deus que você serve? E você começa a evangelizar essa pessoa. Você não vai concordar com aquela pessoa, que aquela pessoa vai caminhando para o inferno e você vai dizer, não, tudo bem, mas ela está indo com o seu Deus para o inferno. Ou falso Deus para o inferno. A Bíblia nos garante claramente que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não existem vários caminhos que nos conduz ao Senhor nosso Deus. O único caminho que nos conduz a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então nós nunca devemos concordar simplesmente para sermos polidos. Não, imagina eu dizendo para uma pessoa aqui que eu nem conheço direito que o Deus dela é um falso Deus. Imagina. Jesus fazia isso direto, Paulo fazia isso direto. Imagina você fazer isso agora. E às vezes a gente é tão polido, que a gente acaba concordando com falsos ensinamentos, que são claramente contrários à palavra de Deus. Então não basta clamar a qualquer Deus. Não basta simplesmente você ir e clamar uma divindade superior, porque o que importa é você ter um ser divino. O que importa é você servir ao Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Então nós vimos que esses homens, estão clamando aos seus deuses. Mas há uma coisa também que nos chama a atenção. E a segunda coisa que nós podemos observar nesse texto é a igreja sonolenta. O primeiro é a oração desses pagãos. No momento de aflição e desespero, cada um busca os seus deuses. E a segunda coisa que podemos perceber nesse texto é a igreja sonolenta. Veja o que diz. Lembrem-se do que nós iniciamos falando no primeiro sermão. Jonas é a representação do povo de Deus. No livro de Jonas, o povo de Israel não é mencionado em momento algum. Então cadê o povo de Israel?
Jonas era o representante do povo de Israel. Assim como era Jonas, assim era a nação de Israel. Jonas tipificava o que era a própria nação. Então diz o texto bíblico: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas, ele pega no sono, porque ele achava que tinha se safado da presença do Senhor. É um sono sem explicação, né? Porque você vê os marinheiros experientes, agitados e com medo, diante daquela tempestade. E você vê Jonas, diz o texto bíblico, dormindo profundamente. Eu não sei quantos de vocês aqui têm sono pesado ou alguém da família que tem um sono pesado. Meu pai tem sono pesado, viu? Você pode conversar com ele aqui, conversar com alguém, ele lá dormindo, ele dorme, que é uma beleza. Já tem gente que você conversa, está me incomodando, não pode fazer um barulho. Bota aí o ventilador no 1, porque está fazendo barulho, senão eu não durmo. Jonas estava dormindo profundamente. Mas por que Jonas estava dormindo profundamente? Alguns comentaristas bíblicos têm salientado que era o sono da aflição. Sabe aquele momento exausto onde você está correndo, onde você está tentando fugir de algo muito perigoso, e você fica exausto, ao ponto de quando você acredita que aquilo ali acabou, você só tem uma coisa a fazer: dormir profundamente. Provavelmente é isso que está acontecendo aqui. Jonas, depois de ter passado por um momento de aflição interior por tentar estar fugindo de Deus, ele agora se sente aliviado. Eita, eu agora peguei o navio, acabou-se. Deus agora não vai mais me incomodar em nada. O que ele tinha para me incomodar, ele poderia me incomodar antes de eu subir no navio. Eu subi, ele saiu, acabou-se, ele esqueceu de mim. Mas na verdade, Jonas não tinha sido esquecido pelo Senhor. Mas Jonas estava achando que sim. Pense em Jonas chegando no navio. O quanto foi aflição para aquele homem. Ele chega no navio, tentando fugir do Senhor, e ele olhando para um lado e para o outro, e será que Deus tem algum agente dele aqui? Imagina ele pagando a passagem, e ele dizendo: será que o cara vai me barrar? Deus vai usar alguma coisa aqui para me barrar aqui na passagem. Então, a cada momento, a cada coisa que ele ia fazer, provavelmente ele estava pensando: será que Deus está aqui querendo me tirar daqui? Será que eu vou ser impedido disso? Será que eu vou chegar até ali? Será que eu não vou? Será que o navio vai sair ou vai quebrar? E cada etapa que ele ia passando, aquilo ali ia se tornando de alguma maneira um alívio, mas ao mesmo tempo, enquanto não passava, uma aflição. Eu vou pagar. Será que eles vão aceitar a passagem? Será que eles vão cobrar mais caro? Eu entrei. Será que o navio vai sair? Então, quando uma pessoa está fugindo, quando uma pessoa está em fuga, ela está aflita. Vocês lembram aqui de um episódio trágico que aconteceu aqui em Camaragibe, onde uma família toda foi morta. Onde a pessoa era um criminoso e a família também foi junto, né? De modo tanto quanto cruel. Mas essa pessoa que estava fugindo, você imagina que ela estava como? Da polícia. Tranquila? Ele estava dentro de mata, se escondendo, indo de um lugar para o outro. Uma pessoa que está fugindo, ela nunca fica tranquila. A menos que ela tenha a sensação de que as coisas pararam. Eita, ficou tranquila, agora eu posso descansar. Imagina essa pessoa, se ela conseguisse descansar. Ela ia descansar, meu amigo, uns 3, 4 dias dormindo. E foi exatamente isso que estava acontecendo aqui com Jonas. Jonas estava dormindo profundamente depois de ter passado um momento de tanta aflição. Será que Deus vai ou não vai vir atrás de mim? Será que eu vou conseguir executar aquilo que eu desejo, que é me afastar do chamado do Senhor? Então, depois de tudo isso, Jonas dorme, o que é chamado de sono da aflição. Richard Phillips diz assim: como Jonas no porão do navio, grande parte da igreja se encontra adormecida no mundo. Vemos isso na negligência da oração, na falta de interesse pela teologia em prol de um estilo de vida, na superficialidade com que tantos cristãos praticam a adoração e na falta de preocupação com o testemunho do evangelho para o mundo à nossa volta. Jonas aqui é a tipificação de uma igreja relaxada e sonolenta com as preocupações que deveria acometer as nossas igrejas. Enquanto os incrédulos estão desesperados, querendo uma solução para o seu problema, está a igreja dormindo sonolenta,
sem se preocupar com absolutamente nada, a não ser nossa própria desobediência. Terceiro e último lugar, o mundo repreende a igreja. Veja o que diz o versículo 6. Chegou-se a ele um mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Já imaginou, irmãos? O mundo está em tão desespero que o mundo tenta despertar a igreja. E acorda, a gente precisa de você. E Jonas lá, despreocupado com tudo e com todos, só preocupado em dormir, descansar e seguir a sua vidinha. É interessante que há uma expressão aqui no versículo de número 6, que o capitão, ao chegar a Jonas, diz: levanta-te, invoca. Essa expressão é a mesma expressão utilizada no versículo de número 2, quando Deus diz a Jonas: dispõe-te e vai. Quando ele diz: dispõe-te e vai para a cidade de Nínive. Essa expressão dispõe-te e vai é a mesma expressão utilizada aqui no original hebraico, quando diz: levanta-te e invoca. Você já imaginou? Jonas está dormindo, de repente ele está ouvindo um pesadelo. A mesma voz que Deus tinha dito, as mesmas palavras que Deus tinha dito no versículo 2: levanta-te e vai para a grande cidade. Agora ele escuta: levanta-te e vai. Ele estava dormindo aqui tranquilo, de repente eu escuto a mesma voz que eu estava correndo. No versículo de número 2. Parece que aqui Jonas estava como se tivesse com um pesadelo. Você pensa tanto naquilo que você está vivenciando, que qualquer coisa que se assemelhe àquilo, você acredita que você está revivendo aquela coisa má. Jonas agora então escuta, é despertado por uma palavra que é igual àquele que tinha ouvido do Senhor: levanta-te e vai. E o marinheiro diz então: levanta-te e clama ao teu Deus. Como é impressionante isso, irmãos. Deus tinha chamado Jonas para ele ser um canal de bênção aos pagãos, para que ele levasse a mensagem de juízo e assim o povo pudesse clamar ao Senhor. Mas aqui é o capitão do navio que está dizendo: ei, você precisa orar. Era ele que deveria estar dizendo para o capitão: você é que precisa orar. Mas agora Jonas, que deveria ser um instrumento para abençoar os pagãos, ele mesmo é despertado pelos pagãos para que ele pudesse estar orando ao Senhor. Comentando sobre esse texto, mais uma vez, Richard Phillips diz assim: pessoas adormecidas não gostam de despertador. É por isso que aqueles que tentam despertar a igreja são tantas vezes desdenhados e desprezados, assim como os profetas eram apedrejados no Israel da antiguidade. Em outras palavras, a gente gosta de ficar no nosso sono tranquilo com os nossos pecados. Quando alguém vem e diz e denuncia que a igreja está errada, muitas vezes a igreja se torna resistente à voz do próprio mundo. O que nós podemos então aprender diante desses versos da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, aprendemos que pessoas de fora da comunidade da fé têm o direito de avaliar a igreja no que concerne ao seu compromisso com o bem de todos. Jonas não estava nem aí porque aqueles pagãos estavam tendo algum prejuízo ou iriam morrer ou não. Ele estava dormindo profundamente. Só que a bem da verdade é que Jonas, fazendo isso, ele estava indo de encontro ao bem comum de toda a raça humana, por assim dizer. Porque quando ele não se importava com aqueles pagãos, todos aqueles pagãos iriam perecer. E muitas vezes a nossa comunidade é exatamente da mesma forma. A gente só está preocupado, no máximo, com o nosso próprio umbigo. E não em abençoar, e não em se preocupar com um bem comunitário fora da nossa igreja. Jonas não ligar para esses pagãos significava Jonas não ligar para a própria raça humana. E a raça humana
ela foi criada imagem e semelhança de Deus e requer preocupação do próprio povo de Deus em relação a eles. Sejam eles crentes ou não. Jonas, ele fugiu porque ele não queria trabalhar pelo bem dos pagãos. Ele não estava nem aí se Nínive ia perecer ou não. Para ele, na verdade, ele queria que Nínive perecesse mesmo. E a gente não pode agir dessa forma, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos nos preocupar com o bem público, com o bem da nossa sociedade. Afinal de contas, irmãos, quando a nossa sociedade sofre, nós sofremos também. Quando você vai lá na feira e a inflação está alta, diz, sou da igreja presbiteriana de Camaragibe, tá bom, R$ 2,50 o arroz. Quando a comunidade humana sofre, nós fazemos parte da comunidade humana, nós sofremos também. Então, quando a gente vê os seres humanos sofrendo, a nossa igreja deve ser um instrumento de bênção para aliviar a dor dessas pessoas. E, consequentemente, não por causa disso, mas, consequentemente, a nossa igreja também será beneficiada. Porque onde está a igreja, o mundão está aí também. A gente não está a parte da sociedade humana. Nós convivemos com seres humanos, nós fazemos parte dos seres humanos. Então, nós devemos pensar no bem de todo ser humano. Nós não devemos ser relapsos, como Jonas o foi, em relação a esses pagãos. Tim Keller diz assim: sua fé particular não traz nenhum bem público. Eu tenho minha fé em Deus, eu oro tanto, pastor, em casa, eu sou canelinha de fogo. Mas você não ajuda ninguém, você não alivia a dor de ninguém. Tudo bem, irmão, continue sendo canelinha de fogo, mas ajude as pessoas que precisam de você. Alivie a dor dos seres humanos, sejam eles crentes ou não. Sua fé privada não valerá de absolutamente nada para o bem da sociedade. E esse texto nos fala que nós devemos nos preocupar com o bem da sociedade, sejam eles crentes, e nesse caso aqui, claramente, pessoas descrentes. Segundo lugar, o que podemos aprender com esse texto? Os crentes devem respeitar e aprender com a sabedoria que Deus concede àqueles que não são crentes. E aqui é o difícil, né? Porque normalmente a gente se acha detentores da sabedoria. Se tem uma coisa que eu não me lembro nunca ter feito, foi numa discussão, numa conversa, eu me utilizar de, eu fiz seminário, eu sou pastor, eu sou não sei o quê, para dizer que eu estou certo e a outra pessoa está errada. Eu nunca fiz isso. Afinal de contas, pouco importa se eu sou pastor, se eu fiz seminário, se eu estudo muito, quantos livros. O que importa é a verdade de Deus. Eu posso ter feito tudo isso daí e outra pessoa que não fez isso está com a verdade e eu não está certo. E muitas vezes a gente acha que pelo simples fato da gente ser crente, necessariamente nós sempre estaremos certos. E a outra pessoa que não é crente, mas está errada. E não. Nesse caso aqui, esses pagãos, em especial o capitão, estava correto, despertando aquele crente, profeta, para clamar ao Senhor. Enquanto o crente e profeta, o filho da aliança, estava ali, relapso com tudo o que estava acontecendo. Então é a segunda coisa que nós devemos aprender. Isso é chamado na teologia de graça comum. Deus, ele derrama as suas bênçãos para justos e injustos. Quando chove, não chove só para crente. Quando faz sol, não faz sol só para crente. Deus derrama as suas bênçãos para justos e injustos. Comentando sobre a graça comum, Tim Keller diz assim: a graça comum significa que os incrédulos frequentemente, escutem, agem de forma mais justa dos que os crentes, apesar de sua falta de fé. Enquanto os crentes, tomados pelo pecado remanescente, frequentemente agem de forma muito pior do que a crença correta que eles têm em Deus nos levaria a esperar. Isso é a graça comum. Muitas vezes incrédulos são mais justos do que pessoas que são crentes. Eu sempre me lembro de um parente meu, que eu tenho na família, que ele é ateu. E, rapaz, o cara ajuda todo mundo. É um exemplo até para os próprios crentes da família. Isso não significa dizer que ele é crente. E nem que os crentes que não têm vivido de acordo com aquilo que Deus quer não sejam realmente crentes. Eles estão em desobediência e devem se arrepender, assim como Jonas. Mas a lição que nós devemos tirar dessa passagem é que nós devemos estar abertos para ouvir a verdade de Deus, ainda que seja pela boca de pessoas descrentes.
Toda a verdade é verdade de Deus, mesmo que saia da boca dos demônios. Lembre-se que os demônios, eles diziam, tu és o santo de Deus. Eles estavam mentindo quando falavam a respeito de Jesus? Estavam falando a verdade. Jesus realmente era o santo de Deus. O propósito que eles tinham ali é tentar embaraçar o ministério de Jesus. Por isso que Jesus mandou se calar, e não porque eles estavam mentindo. Então, se Satanás falar a verdade, a gente concordamos com você, Satanás. Porque a verdade é verdade de Deus, não sua. Tiago diz que, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então os demônios estão errados em crer que existe um Deus? Não, estão certos, porque a Bíblia diz realmente que só existe um Deus. Então toda a verdade é verdade de Deus. Eu não só aceito as coisas que vêm de crente. Eu não só compro o pão na padaria El Shaddai. Mercadinho El Elyon. Eu me beneficio do bem comum que Deus dá até a pessoas descrentes. Terceiro lugar, o que nós podemos aprender com esse texto é que Deus quer que nos importamos com pessoas diferentes de nós. Essas pessoas eram pessoas pagãs. Mas como é que a gente lida com pessoas que não são crentes? Como é que a gente lida com homossexuais? Como é que a gente lida com pessoas que são de religiões diferentes da nossa religião verdadeira? Com desdém? Com um ar de superioridade? Como é que a gente trata essas pessoas? Com graça, misericórdia e amor? Precisam ser repreendidas, precisam ser corrigidas, mas com graça, misericórdia e amor ou com indiferença? Como Jonas estava tratando essas pessoas. Esse texto nos fala como nós devemos tratar seres humanos diferentes de nós, que não são cristãos. Quarto lugar, uma coisa muito importante que nós devemos aprender com esse texto, é que a paz interior não significa a aprovação de Deus. Muitas vezes as pessoas tomam a paz interior como o sinal definidor ou definitivo de que Deus está aprovando ou não aquilo que eu estou fazendo. Veja, Jonas dormiu profundamente. Eita! Já chegou com aquele soninho que, eita, eu quero dormir, ninguém me atrapalhar, e você dorme gostoso. Jonas estava dormindo ali tranquilo, em paz. O navio estava quase afundando e ele lá dormindo. O texto hebraico traz a ideia de uma sonoridade na palavra hebraica, que ele estava até roncando. E ele estava lá roncando, dormindo profundamente, enquanto estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de desobediência a Deus. E essa é uma coisa que nós devemos aprender, irmãos. A paz interior não significa necessariamente a aprovação de Deus daquilo que nós estamos fazendo. Ah, pastor, mas eu fiz isso daqui, pastor, mas a minha alma está tão tranquila. Sim, o que é que tem que a sua alma estar tranquila? A questão no final das contas não é se sua alma está tranquila, é se você está fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz que é para fazer. A alma de Jonas estava tranquila, relaxada, mas ao mesmo tempo estava em desobediência claramente ao chamado do Senhor. Cuidado, irmãos, a paz interior pode ser uma falsa paz que não vem do verdadeiro Deus. Claro que Deus pode nos dar paz no coração, mas no final das contas, o que vai definir se essa paz vem de Deus ou não, é se essa paz é em decorrência da nossa obediência ao Senhor. Por último, problemas para aqueles que nos rodeiam. O pecado é assim, né, irmãos? O pecado não é algo solitário. Você não comete o pecado e ninguém é atingido. Invariavelmente, o seu pecado traz consequências para as pessoas que estão à sua volta. É assim que estava acontecendo com Jonas. Jonas estava trazendo problemas para as pessoas que não estavam necessariamente diretamente relacionados àquela tempestade que estava vindo sobre o navio. Claro, eram pecadores, mereciam o juízo de Deus aqueles marinheiros. Mas naquele caso específico, a tempestade veio por causa de Jonas. E aqueles marinheiros acabaram sendo atingidos pelo pecado de Jonas. E é isso que nós devemos entender. O nosso pecado invariavelmente atingirá outras pessoas. Nós não pecamos de modo como se nós estivéssemos no deserto e ninguém fosse atingido por isso. Os nossos filhos são atingidos.
Os nossos cônjuges são atingidos. As pessoas do nosso trabalho são atingidas. Você não tem como normalmente pecar e outras pessoas não receberem, de alguma maneira, o prejuízo do seu pecado. É uma pessoa que vive uma vida dupla. Tem um marido de casa, mas trai o marido com outra pessoa. Tenta fingir que nada está acontecendo, mas se torna indiferente com o marido. Se torna irritadiça com os filhos. Não trabalha direito. Assim é um pecado, irmãos. Quando a gente comete pecado, lembre-se disso. E isso, de alguma maneira, atingirá as pessoas que estão à sua volta. No Novo Testamento, há um episódio muito conhecido que fala dos discípulos atravessando o mar da Galileia num barco, aonde Jesus dormia profundamente. Jesus estava dormindo, mas ele não estava dormindo porque estava tentando fugir da presença de Deus. Ele não estava dormindo depois de tentar fugir em rebelião a tudo aquilo que Deus tinha ordenado. Diferentemente de Jonas, que não parece ter sequer orado ao Senhor, Jesus, ao ver aquela tempestade, ser acordado pelos seus discípulos que estavam desesperados: mestre, não te importa que nós pereçamos? Perceba a semelhança. Os pagãos correm atrás de Jesus, clama ao teu Deus. Os discípulos correm atrás de Jesus no mar revolto e diz: mestre, não te importa que pereçamos? O texto de Marcos capítulo 4, verso 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus, ele fez aquilo que ninguém poderia fazer, nem mesmo o profeta Jonas. Jesus pôde acalmar a tempestade por causa de seu poder divino e soberano. Jesus pôde acalmar a tempestade também da minha e da sua vida, a tempestade da ira de Deus. Todos que estão em rebelião contra Deus, que não renderam as suas vidas a Jesus, o mar da tempestade e da ira do Senhor um dia há de cair sobre a vida das pessoas impenitentes. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele pode acalmar esse mar. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele recebe esse mar na cruz do Calvário sobre a sua própria vida. O pecado de Jonas havia causado a tempestade de Jonas. E de forma semelhante, o nosso pecado causa a ira de Deus. E foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando a penalidade merecida pelos nossos pecados e conquistando para nós a paz verdadeira e perfeita daqueles que são reconciliados com o Pai. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez Tu ter falado aos nossos corações. Que tudo aquilo que aqui foi falado nesta noite possa ser guardado em nossos corações, Senhor. Não podemos ser uma igreja relapsa com as necessidades do mundo. Não podemos ser uma igreja indiferente com os problemas das pessoas que precisam do nosso clamor a Ti. Não podemos ser pessoas, ó Deus, que venhamos a definir o que é a Tua aprovação ou não, simplesmente porque nos sentimos em paz, ó Pai. Nos dá a verdadeira paz que procede apenas de se submeter à autoridade e confiar na obra de Jesus, ó Senhor. Se temos vivido uma vida desobediente a Ti, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha conduzir as nossas vidas novamente à Tua presença, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.